Olá pessoal, aqui é a professora Janaína Félix em mais uma audição de Nossa Língua Sem Mistérios. E no áudio anterior falávamos sobre palavras homônimas e o primeiro grupo, homônimos perfeitos, bem interessante, né? Agora hoje prestem atenção que esse desse conjunto de palavras é um pouco mais complicado, principalmente para as pessoas com deficiência visual, que se confiam muito em apenas ouvir, em ser um leitor passivo. Mas eu já falei que mesmo que você não saiba, não possa mais ler a tinta e não saiba braille, com o leitor de telas pode te ajudar, mesmo sendo falado. Como? Você fazendo uso dos controles de adição, ler, fazer a leitura granulada, palavra por palavra, frase por frase, caractere por caractere, procurar ler um pouco mais pausado, né? Eu não sei porque tem pessoas com deficiência visual, os cegos, que parecem muito ansiosos. Tá tudo bem, né? Se a pessoa já tem aquele costume de ler rápido demais, tá certo. Se estiver compreendendo, ok. Agora, se você leu ou ouviu umas 2 ou 3 vezes e mesmo assim não compreendeu, eu acho que tem alguma coisa errada na sua leitura. Deve estar rápido demais para o que você quer, né? O que você acha. Enfim, vamos prestar mais atenção nisso. As pessoas, de um modo geral, escrevem bem mal. Eu também vou dizer aqui que nem sempre me lembro de tudo. Não existe, né? Se faltar prática, a gente realmente esquece. Mas procuremos sempre nos aprimorar nisso. Porque eu já fiz um comentário com vocês de um curso que estou concluindo aí, de acessibilidade educacional digital, pelo Instituto Benjamin Constant, que sempre que tinha atividades, tarefas subjetivas de avaliação aberta, ela sempre valia de 1 a 2 pontos escrita correta, uso adequado da língua portuguesa. Então, vejam, ouçam como é importante uma boa escrita. Gente, quero dizer que estou citando essas informações desde a aula anterior do site Norma Culta. Bem legal esse site. Então hoje vamos falar sobre os homônimos, homófonos, fono. Homo a gente já lembra, né, que é igual. Fono vem de fonema, fonética. Então, já separando esses pedacinhos da palavra aqui, já entendemos que é mesmo som, mesmo fonema. Escrita diferente e significado diferente, como sempre. Vamos aqui contextualizar então. Quer enviar sugestão para mim? Críticas? Elogios? Sei lá? Envie meu e-mail para jana.fg25@gmail.com, Jana com 2 N's. Olha aí, gente, esse par bem interessante. Acento com C e acento com 2 S's. Olha, a lista é enorme. Eu não vou ficar citando tanto não, vou só praticando que nós vamos realmente assimilarmos, memorizarmos esse conteúdo. Então vamos lá o exemplo. A palavra estômago tem acento circunflexo. O que é que vocês acham? Que é acento com C? É com C, pois é. Eu acho que eu vou até depois lançar alguns desafios aí, né? Vamos pensar nisso. Mas contextualizando e falando aqui dos homófonos, mesma forma de pronunciar. E
Se você não colocar o leitor de tela a seu serviço para ler, como eu fiz aqui, né, de esquerda para direita e direita e esquerda, você nunca vai adivinhar. Só se você realmente souber. Então, aí vem do verbo acentuar. Acento com C. Outra frase. Eu cedi meu assento para uma pessoa idosa. Pronto. Esse acento aqui é com 2 S, que se refere, né, lá, o assento do ônibus. E ceder, vocês lembram que na outra aula eu dei um exemplo com essa palavra, né? Ceder do verbo ceder, então é com C. Outros exemplos. Essa barra de aço é muito resistente. Será que é com SS ou com C cedilha? Só não é com Z, né? Outra frase. Quase aço de tanto calor. Ainda não, né? Porque estamos aqui no tempo frio. Pois é, gente. Aço de peso, a primeira frase é com C cedilha. Já a segunda frase é flexão do verbo assar, e, portanto, é com 2 S. Mais um par de frases. O assassino passará o resto de sua vida naquela cela. E aí? Essa cela é com C. Outra frase. Colocou a cela no cavalo e saiu cavalgando. Portanto, cela com S. Outra frase. Eu sento aqui e fico esperando você voltar. E aí, será que é com C ou com S esse verbo, essa flexão do verbo sentar? É com S, gente, porque a variação com C se refere à quantidade, né? 110, 150, 100, na medida de centena, né? De 100, quantidade de 100. Mais um conjunto de frases. O carpinteiro vai serrar a madeira. Então, aqui é com S, pois também é com S a ferramenta, né, que o carpinteiro usa, serra. Outra frase. A direção chamou o empregado para serrar o contrato. Portanto, serrar no sentido de fechar, de concluir, de terminar o contrato é com C. Recapitulando, serrar de cortar é com S. Serrar de concluir, fechar é com C. Esse aqui eu me confundo bastante, gente, confesso. E que não é uma coisa tão usada, pelo menos aqui no Brasil, né? Esse par aqui de homófono. Concerto e concerto, né? Com S e com C. Então, vamos lá. Como exemplo, os concertos presenciais estão suspensos devido à pandemia. E aí? Bom, esse tipo de concerto é com C. Mas, na verdade, a gente sempre fala show, né? De forma americanizada de se falar aqui no Brasil, né? Mas se fosse Portugal, com certeza é colocado, escrito como concerto, com C. Já o outro tipo de concerto, que é com S, é mais usual aqui no Brasil. Vamos dar um exemplo. O concerto da geladeira ficou caríssimo. Outro exemplo. Você sabe quais foram os números sorteados da Sena ou da Mega Sena? Como é que seria isso aí? Bom, se fosse Mega Sena, seria com 2 S, né? Porque no meio da palavra, né, o S dobrado. E se fosse apenas Sena, seria com S também. Outro exemplo. A cena do crime foi investigada pelos especialistas. Isso aí referente a cenário. Então, essa cena é com C.
O áudio e o vídeo já está ficando meio grande, mas eu não poderia deixar de citar esse conjunto aqui. Primeiro, seção com S e 2 S, sentido de reunião. Você quer ir ao cinema comigo ver o filme da sessão das 10 horas? Pois é, quando retornar, né? Vamos lá. Não sei qual a minha seção eleitoral. Sentido de divisão, repartição. E antes até se falava secção, né? Com 2 Cs. E, portanto, essa palavra seção no sentido de divisão é com S, C cedilha. O paciente permitiu a cessão de seus órgãos para transplante e estudo. Portanto, essa cessão é sentido de ceder, cedência. E, portanto, é com C, 2 S. Agora vamos recapitular. Seção com S e 2 S significa reunião. Seção com S e C cedilha é divisão. E seção com C e 2 S é o substantivo derivado do verbo ceder. Gente, é infinita a lista, sabe? Então, vale aí fazer um exercício de fixação. Mas se alguém precisar que eu envie por escrito algum conteúdo, entre em contato aí com um de nossos canais de comunicação. É isso aí, gente. Estudar sempre bom e até a próxima, pessoal.